Estamos en Curitiba, Brasil. Vamos a entrevistar a Lula da Silva. Somos el primer medio argentino que luego de 6 meses de gestión ha conseguido esta entrevista exclusiva. Hoy es 11 de septiembre del 2019 y el presidente Lula da Silva lleva detenidos 522 días y está detenido precisamente en lo que es este bloque de cemento, la cárcel de Curitiba, donde se alojan 20 presos, 20 detenidos, que son transitorios. El único preso detenido acá en Curitiba en forma permanente es el expresidente. Presidente, una alegría verlo y traerle el saludo de los argentinos que tienen mucha expectativa de poder conocer su mirada sobre la situación actual de nuestro país, de Brasil y América Latina. Le queríamos preguntar qué impacto piensa que va a tener el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la política doméstica de Brasil. Olha, eu penso que o impacto mais desejável é que o povo argentino recupere o direito de ser feliz. O povo argentino já viveu a experiência do governo do Kirchner e da Cristina e viveu a experiência do Macri. É impressionante como, em pouco tempo, o Macri conseguiu destruir a Argentina. É impressionante. Estou fora do governo há quase 10 anos, que foi o melhor período de Argentina e de Brasil. Portanto, o Brasil, ao invés de ter um presidente que fala asneira contra a Argentina, o Brasil deveria saber que a Argentina é o país mais importante na relação com o Brasil em toda a América do Sul e que o Brasil deve tratar a Argentina como parceiro, como aliado e não como inimigo. Chega do tempo dos militares, que quando estava se construindo Itaipu, os militares argentinos falaram em construir bomba atômica, dizendo que Itaipu era para inundar Buenos Aires. Ou seja, o Brasil precisa de paz. O Brasil precisa de harmonia com a Argentina, de harmonia com todos os países, para que a gente possa, em tempo de paz, em tempo de democracia, crescer e melhorar a vida do povo que nós representamos. É isso que o Brasil precisa. E por isso, a vitória de Fernandes significa a possibilidade de melhorar muito a relação Brasil e Argentina. Presidente, si tuviera que darle una sugerencia o un consejo a Alberto Fernández, que probablemente sea el próximo presidente de Argentina y que se encuentre con una crisis, se va a encontrar con un escenario económico, político y social muy complejo, ¿qué le sugeriría, qué le diría, qué le aconsejaría? Olha, o conselho que eu poderia dar ao meu amigo Fernandes é um só. Governar para o povo pobre.
não mentir nunca para o povo que tem expectativa na melhora da Argentina. Não aceitar o terrorismo que o mercado cria. O mercado não tem interesse no povo argentino. O mercado tem interesse em ganhar dinheiro. O mercado não se preocupa se as pessoas estão passando hambre, se as pessoas estão morando na rua. O mercado quer saber se há rentabilidade. E Fernandes tem que ter um compromisso com Deus e com o povo. Não mentir nunca para o povo e governar prioritariamente para o povo trabalhador e o povo pobre argentino. É esse conselho que eu poderia dar para o companheiro Fernando e para a companheira Cristina. Presidente, ¿qué le da fuerza para empezar cada día? Olha, primeiro eu tenho vontade de viver muito. Eu não sei porquê, mas eu tô crendo que vou viver 120 anos. Então, quem vai viver muito precisa ter muita força, porque senão a vida fica chata. E eu, Nicolas, eu sei por que eu estou aqui. Eu estou aqui condenado por um ex-juiz mentiroso, por um promotor mentiroso e canalha, e por alguns delegados que fizeram inquéritos mentirosos contra mim. Eu poderia não estar aqui. Eu poderia ter saído do Brasil. Mas eu vim para cá porque tem 4 pessoas que sabem da verdade dos processos contra mim. Eu, Deus, o juiz e os promotores. Eles sabem que estão mentindo. E Deus e eu sabemos que eu estou com a verdade. É por isso que eu estou aqui. Estou aqui para provar a minha inocência. Aliás, eu já provei a minha inocência, eu quero que eles provem a minha culpa. Eu estou esperando que eles apontem uma culpa. Eu estou esperando que eles apontem $1 errado na minha vida. Ou seja, na verdade, o crime que eu cometi neste país foi provar a uma elite brasileira politicamente canalha que é possível o povo pobre comer filé e contra filé, que é possível o povo pobre viajar para Bariloche, para Buenos Aires, para Miami, de avião, que é possível a pessoa ter uma casa, que é possível a pessoa entrar na universidade, que é possível a pessoa participar de uma escola técnica, de que é possível a pessoa ter acesso à cultura, ao lazer, de frequentar um teatro, um cinema, um restaurante. Esse foi o crime que eu cometi, de gerar 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada, de aumentar 75% o salário mínimo, de disponibilizar 52 milhões de hectares de terra para fazer reforma agrária, de fazer o maior programa habitacional da história do país e de fazer amizade com todos os países da América do Sul. Foi o momento da cordialidade. Foi o momento em que nós não tínhamos contenciosos. Foi o momento em que nós sonhamos. Kirchner, Lula, Chaves, Rafael Correia, Tabaré, Pepe Mujica, sonhávamos em construir um bloco econômico forte, desenvolvido tecnologicamente, para que a gente pudesse disputar a exportação de produtos de valor agregado e não apenas commodity. Eu ainda continuo com esse sonho. E é por isso que eu tenho força, porque ainda quero estar vivo e quero ajudar a derrotar essa gente ruim,
maldosa, que não gosta dos pobres, que só governa por mercado. Aqui no Brasil faz um ano que não se fala de emprego, que não se fala de salário, que não se fala de renda. Só se fala de privatização e de enxugamento da máquina pública. A minha disposição de brigar, Nicolas, é como se eu tivesse 20 anos de idade. Aqui e lá fora. E eu acho que eles têm medo de me soltarem. Porque eles sabem que quando me soltarem, eu vou para a rua. Eu vou para a rua. Tenho vontade de ir para a porta da Rede Globo de televisão desmentir ela. Que faz 10 anos que conta mentira a meu respeito. Eu tenho vontade de fazer um debate com o canalha do juiz que me julgou e com o promotor que me acusou. Que eu quero que eles digam aonde eu errei. Então é por isso que eu tenho força. Porque quem tem a verdade não tem que ter medo. Quería saber si usted confía, cree en la justicia brasileña, en las instituciones, ¿no? En general. Gisela, eu poderia fazer uma pergunta a você, e é uma pergunta que eu me faço todo dia. O dia que eu deixar de acreditar na justiça, eu fico me perguntando o que eu vou fazer. Não é porque um juiz foi canalha, não é porque um promotor foi canalha, que você tem que julgar toda a justiça por conta do erro. O problema é que eu estou aguardando com muita tranquilidade a Suprema Corte tomar uma decisão. Eu tenho 2 habeas corpus para ser votado. Há uma pressão muito grande da imprensa brasileira, sobretudo da Rede Globo de televisão, para que o Lula não saia da cadeia, porque o grande problema da Operação Lava Jato é que ela deixou de ser uma operação de apuração da corrupção para virar um partido político. Ou seja, há um pacto entre os meios de comunicação e a Lava Jato. Então, toda mentira que a Lava Jato conta se torna verdade na imprensa brasileira, nas 3 revistas nacionais, nos grandes jornais. A Lava Jato tinha jornalista em cada jornal, em cada revista, que recebia preferencialmente as informações antes dos advogados de defesa. E ainda continua. Você deve estar acompanhando, lá na Argentina, a divulgação do blog Intercept, que descobriu a podridão da Lava Jato. Para a grande imprensa brasileira, não existe a Intercept. Nenhuma denúncia feita pelo GLE é divulgada pela grande imprensa. Domingo agora houve uma denúncia muito séria das mentiras dos procuradores, do delegado de polícia e do juiz Moro com relação ao fato de eu aceitar ser ministro da Dilma. A mentira é a coisa mais grave até agora e a Rede Globo de televisão não disse nada. A Record não disse nada. O SBT não disse nada. Ou seja, a imprensa não consegue se desvincular da Lava Jato. Porque na hora que o Lula for solto, uma parte da Lava Jato estará desmoralizada. Porque até agora só contaram mentira contra mim. Só contaram mentira. E eu estou com muita sede de vontade de, em liberdade, desmoralizar essa gente. Presidente, la mentira repetida y amplificada termina transformándose en estas sociedades en una verdad, que termina condicionando
a la sociedad y su voluntad democrática. Uno lo ve en lo que fue el no a la paz en Colombia, el Brexit y la propia apertura del Brasil al neofascismo con Bolsonaro. ¿Cómo se enfrenta a eso? Não, e a eleição do Trump, que parece que é uma espécie de simbolismo, sabe, da chamada Primavera Árabe. Eu não sei se você tem noção, a Primavera Árabe começou no Egito, sabe, derrubaram o presidente que deveria cair mesmo, porque era um ditador, elegeram o Morsi, e aí, com pouco tempo, tiraram o Morsi, e quem está governando? Uma junta militar. E não tem mais protesto. Não tem mais protesto. Ou seja, nos Estados Unidos, parece que muita gente que vota nos democratas também em protesto não foi votar. E ganhou o Trump. Aqui no Brasil, nem o Bolsonaro acreditava que ele pudesse ganhar as eleições. Eles tinham certeza que se eu fosse candidato, eu ganharia as eleições na primeira volta. Então, o que eles fizeram? Eles me prenderam. E me proibiram de ser candidato. Aliás, nem me deixaram votar. Porque agora o golpe militar não precisa mais matar. Não precisa mais militares. Segundo a teoria do lawfare, é utilizar a justiça. A justiça e a imprensa. Tá? O Moro construiu um pacto com a imprensa. Tá? A imprensa, ela condena as pessoas antes do julgamento. A pessoa não vai mais num restaurante, a pessoa não sai mais de casa, a pessoa, sabe, o filho é perseguido na escola. É por isso que eu resolvi resistir. Por isso é que eu desafio cada juiz, cada promotor, cada delegado. Apresentem uma denúncia verídica contra mim. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido. Eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Pero ¿cómo se desarma esa estructura entre los medios, la justicia? ¿Cómo se desanda ese camino? Eu duvido que tenha no Brasil um presidente que defenda mais a liberdade de imprensa do que eu. Duvido. Nunca fui almoçar ou tomar café com o dono de um jornal de televisão para pedir um favor. A única coisa que eu quero e que faço questão é que eles existem para bem informar a sociedade e não para mentir para a sociedade, não para construir mentiras. E aqui no Brasil foi construído muitas mentiras. Se você levar em conta que o principal jornal do Brasil da televisão, num período de uma pesquisa feita por uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, em pouco mais que um ano, tem 80 horas no principal jornal dessa televisão falando
mal do Lula. E, ao mesmo tempo, tem mais de senhora transformando o juiz mentiroso em herói. Ou seja, eles pensavam que a mentira ia vencer. E eu estou aqui para dizer para vocês, a verdade vencerá. Custa o que custar. Demore quanto tempo demorar. Mas o povo brasileiro vai saber a verdade. E saberá que essas pessoas que me acusaram não têm caráter. Utilizaram da justiça para fazer política. E o objetivo principal era não permitir que o Lula voltasse a ser presidente da República desse país. E que o PT não possa mais ganhar as eleições. O povo argentino, durante muito tempo, foi induzido pelos meios de comunicação a odiar Cristina, a odiar Kirchner, a odiar a democracia. Aqui no Brasil foi o mesmo. Aqui, a negação da política era transmitida 24 horas por dia pelos meios de comunicação. E o presidente eleito aqui, sabe, ele foi eleito com o apoio da elite brasileira e da imprensa brasileira, tentando destruir o PT. Presidente, en el 2007, cuando charlamos en el Instituto Lula, le preguntábamos si usted imaginaba, cuando dejaba la presidencia, si se podían vivir tantos retrocesos en Brasil. Nos dijo que no. ¿Hasta dónde piensa que puede llegar hoy la degradación institucional y política de Brasil? Nicolas, eu fico assustado, porque eles transformaram o desmonte dos direitos trabalhistas da Previdência em conquistas. Ou seja, nós temos hoje no Brasil mais de 40 milhões de pessoas trabalhando na informalidade. 12% de desempregado, 4 milhões de pessoas que já estão totalmente desalentadas. Ou seja, e eles, tirando todos os direitos dos trabalhadores, eles dizem na televisão que vai melhorar. É como se o povo brasileiro tivesse anestesiado. Por isso é que eu quero sair daqui. Porque eu preciso ir para a rua falar com esse povo e dizer a verdade sobre esse governo e sobre essa gente que está governando o Brasil. Eles, a pretexto de combater a corrupção, deram um prejuízo à economia brasileira de mais de 140 bilhões de dólares. Milhões de pessoas perderam o emprego. Destruíram as grandes empresas da construção civil e de engenharia. Ou seja, fizeram uma destruição na nossa indústria naval, que tinha 2.000 trabalhadores quando eu cheguei na presidência e que estava com 86 mil trabalhadores. Nós agora estamos contratando sondas para extrair petróleo, 12 sondas por 30 bilhões, quando a gente poderia fazer no Brasil, gerar emprego e distribuir renda. Aqui no Brasil, o processo de privatização está pior do que o Menem fez na Argentina. Essa gente não está governando o Brasil, essa gente está vendendo o Brasil. É ódio
ódio contra a América do Sul, ódio contra a América Latina, ódio contra a África e lambendo botas do governo americano. E aqui, parece uma coisa como se fosse uma febre amarela, como se fosse uma doença sem cura. Ou seja, não tem uma palavra de otimismo a essa população. Não tem uma palavra falando de emprego, falando de salário, falando de renda. É só bobagem o dia inteiro. E ofende o povo argentino, e ofende o Fernandes, e ofende a Cristina, e ofende a Venezuela, e ofende a França, e ofende todo mundo. Ofende a Michelle Bachelet, ofende a democracia. Ou seja, esta semana o filho desse presidente disse que não é possível consertar o Brasil na democracia. O que ele quer dizer? É preciso que haja um regime antidemocrático. Hitler falava isso, Mussolini falava isso, e quantos ditadores falavam isso? Você lembra, no tempo do Menem, no tempo do ministro da Economia, Cavallo, que vivia em Washington bajulando o governo americano e a Argentina caindo. No Brasil era Fernando Henrique Cardoso e Malan. Ou seja, quando nós resolvemos não menosprezar os Estados Unidos, tratar com respeito os Estados Unidos, mas tratar com muito mais respeito e com prioridade os nossos parceiros. O Brasil, para o Brasil estar bem, a Argentina tem que estar bem, o Uruguai tem que estar bem, o Paraguai tem que estar bem, o Equador, a Colômbia, o Peru, o Chile, todos os países têm que estar bem, porque quando todos estiverem melhor, será melhor para todo o povo da América Latina. Porque pobreza não permite distribuição. O que permite distribuição é riqueza, é conhecimento. E é por isso que nós tratamos com muito carinho a nossa integração com a América do Sul e com a América Latina. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Mirá, el show del problema está más bueno que comer dulce de leche a cucharada. Un poquito de dulce para tanta dulzura. Un poquito de dulce para... No, para tanta amargura. Pensé que venía... Tenemos dulce de leche para todos. Con Nico, todos se enamoran de la tarde del 9. Están todos calientes, dice Laura Ufal. Dulce de leche y el bolero. Dulce de leche per tutti. Y ellos dos quedan chapando. Chicos, pasa algo acá, ¿no? No es joda. Bueno. Que viva el amor, se quedó solo Alberto. Está confundido. Bueno, está bien. Está bien, chicos, que viva el amor. Acá siempre cualquier muerto lo resucitamos desde el amor. El show del problema. De lunes a viernes a la 1:15 de la tarde. Por el 9. De lunes a viernes, las chicas se empoderan con Confrontados. Mirta considera que la gente quiere saber todo. Hay gente que no quiere contar. Estoy fascinado con este tema, con Verónica lesbiana. Estoy fascinado con esto. No tenemos sexo, dice. ¿Existe la amistad entre la mujer y la mujer? Es difícil porque tenés que a la vez hacer todo esto. Calma, no. Mirta. Lo de Mirta no está confirmado, lo estamos tratando de chequear. Tal vez sea tiempo que Mirta se guarde en el closet de una vez. Qué malos son ustedes. Confrontados. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por el 9. Tardes para el asombro. Un camión se queda sin freno, se lleva
repuesto uno de los autos, todo en realidad. Toda la cola de autos hasta todo, el peaje, absolutamente ¿no? todo. Aplasta a un auto. Donde está Agustina, que la verdad volvió a nacer, digo, porque uno ve las imágenes. Gracias a Dios, Agustina está bien. Bienvenida al mundo, Agustina. La verdad que no lo puedo creer. Lo que me salvó fue la postura que manejo, medio inclinado, ¿viste? Como para las atrás. viejas. Cuando sentí el impacto, yo me tiro para el lado del acompañante. No sabía lo que era hasta que salí. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 4 por el 9. Es complicado tratar de verse bien en este ritmo los que no bailamos, voy a hablar por mí, los que no. Lo que dije, me costó el 0, por eso me enojé. Digo, en otro ritmo sí poneme un 0, pero un 0 es falta de respeto. Parecía una mudanza de bajo presupuesto cuando la levanta, cuando baja la escalera. Nada que vos digas, esto lo rescato, el principio, el final. Nada. La previa, algo. Nada. Rescato de Florencia por lo menos que se rió, pero vino y se sintió incómoda cuando se rió. Hay que ver. De lunes a viernes a las 5:15 de la tarde. Por el 9. Beto es el conductor más completo. Bendita llegó para traerles toda la televisión. Para el show, Bendita no repara en gastos. Estamos convenciendo a los de arriba para que nos produzcan el disco cantado en inglés. Ay, a ver. En un perfecto inglés. Estamos ensayando algunas temitas en perfecto inglés, por supuesto. Lo más importante somos nosotros. Bendita, 14 años. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche. Por el 9. Está donde tiene que estar. Yo le digo a los políticos que no se pierdan esto, de estar en contacto con la gente, somos todos iguales. Nos tratan de negro, de extranjero que hacen aquí, pero si tuviéramos un trabajo digno, no estaríamos acá. Y te acompaña escuchando todas las voces. El gasto social en la nación es más del 75% del presupuesto. Son 2 billones de pesos. Lo que comía antes mis hijos ahora ya no comen, ahora comemos fideo y arroz. Lo que tenemos que hacer es avergonzarnos de que la Argentina haya generado esa pobreza y no hagamos nada por resolverlo. O me das esto o me levanto y acampo, digamos. En una reunión... Hoy fue una reunión extorsiva. Y hoy fue una reunión en esos términos. Que gobiernen para todos, no solamente para un sector. Yo me llevo una experiencia muy al corazón. Nada personal. Con Viviana Canosa. De lunes a viernes a las 11 de la noche por el 9. Boa tarde, presidente Lula! Presidente, quería saber un poco más de cómo es lo cotidiano desde el tiempo que lleva detenido, cómo es, sabemos que está mucho tiempo solo, que nos decían que está 22 horas solo por día, más o menos. ¿Cómo es ese tiempo solo? ¿Cómo es un día? ¿Qué hace? ¿Cómo son los días? ¿Cómo pasan los días acá? Eu passo o dia talvez melhor do que Pepe Mujica, quando estava na solitária, lá no Uruguai. Eu estou numa solitária, eu recebo os meus advogados, que vêm todo dia aqui, e a família que vem, um irmão e os filhos, uma vez por semana. Tá? Então, eu assisto muito pendrive, que eu recebo dos meus amigos sobre as novidades políticas do Brasil e do mundo. Eu, embora não esteja presente, eu participo das reuniões que acontecem no Brasil inteiro, que o PT participa, que a CUT participa. Eu recebo reunião que tiver em Buenos Aires, que o PT estiver presente, eu recebo um pendrive e assisto a reunião. Eu assisto muito debate, leio
mais do que já li na minha vida. ¿Está leyendo algo particular? Leio. Estou lendo muito sobre o Brasil, muito sobre economia. Estou muito interessado em ler sobre a relação Brasil-África, sobre a escravidão aqui no Brasil. E leio outro tipo de livro. Eu recebo muitos livros. Então, eu fico impactado com algumas coisas. Ou seja, a escravidão me impressiona demais. O que aconteceu nesse continente durante mais de 300 anos. E o desprezo que a elite latino-americana tem pelos negros, que prestaram tanto serviço para esse país. É por isso que, quando eu estava no governo, eu tinha uma preferência pela América do Sul e pela África, porque eu achava que o Brasil deveria criar novos mercados, novos parceiros, e que a América do Sul, eu não sei se você percebeu, que não tem nenhum país altamente desenvolvido da América para baixo. Toda a América Central, todo o Caribe, toda a América Latina é pobre. Só os Estados Unidos e o Canadá são ricos. E me parece que eles trabalham para a gente continuar pobre. Será possível que em 500 anos a gente não conseguiu criar uma Holanda, criar uma Dinamarca, criar, sabe, uma Noruega, uma Finlândia aqui na América Latina? Será possível? Ou seja, porque há um trabalho de não permitir que na América Latina tenha nenhum governo progressista que trabalhe a ascensão do povo pobre. Na verdade, eles não têm interesse. Durante quantas centenas de anos, a teoria na América Latina era que o Brasil era inimigo de todos os países fronteiriços, sabe? Que era preciso ter medo do Brasil. Eu lembro que, quando eu cheguei no governo, muita gente tratava o argentino como se fosse uma questão de piada, sabe? E eu achava que nós tínhamos que respeitar, parar de contar xistes sobre o povo argentino e tratar com respeito. E acho que nós conseguimos. Eu tenho saudade da relação que nós tínhamos com Kirchner y con Cristina. Presidente, Marco Aurelio García solía decir que no se tuvo la capacidad por momentos de acelerar la marcha de las transformaciones. Viendo el presente que hoy tiene Brasil, ¿en qué se debería haber avanzado más? ¿Qué se debería haber hecho distinto para no llegar a esta realidad? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Sabe o que acontece, Nicolas? Nós somos resultado da nossa formação política e formação cultural. Houve séculos de desconfiança entre nós. E você não consegue, em poucos anos, sabe, mudar, sabe, a cabeça das pessoas. O Brasil tem muito mais gente estudando, sabe, na Europa do que na Argentina. Os nossos convênios entre universidades deveriam ser muito mais ricos entre Brasil e Argentina e os países da América do Sul. A Argentina tem uma tradição universitária muito grande, sabe? O Brasil não tinha ainda a primeira universidade, a Argentina já tinha feito a sua primeira reforma universitária. Então, a gente atrasou um pouco. A gente não criou o Banco do Sul que a gente queria criar. A gente poderia ter criado mais instituições multilaterais entre nós para dificultar que qualquer governo pudesse mudar as coisas, como eles estão mudando agora. A relação entre Estados, ela não tem que depender dos governos. Sabe, a relação de Estado é uma coisa muito sólida. Pode ser governo de direita, de centro, de esquerda. A relação entre dois Estados, ela tem que ser perene, duradoura. Sabe? Então, eu acho que nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso.
construímos uma belíssima amizade. Eu não esqueço nunca, o Chaves me dizia que quando ele era professor na Academia Militar, a aula dele era para falar mal do Brasil, que o Brasil era inimigo da Venezuela, que era preciso tomar cuidado com o Brasil. Quem é que orientava? Era orientação americana. E assim valeu para todos os países da América Latina. Então, eu acho que se a gente pudesse voltar no tempo, e não é possível, eu acho que a gente ia fazer muito mais do que fizemos. Muito mais. Não ficar cedendo a pressões mesquinhas de grupos econômicos, mas ceder apenas à pressão dos interesses populares de cada cidadão da Argentina, do Brasil, da Colômbia, do Equador, sabe? Nós poderíamos ter feito mais. ¿En qué siente que se equivocó, si tuviera que hacer una autocrítica de su gestión y qué repararía de eso? Olha, deixa te dizer uma coisa. Você sabe que aqui no Brasil tem uma coisa que virou moda. Todo mundo quer que o PT faça autocrítica. É impressionante. É impressionante. Eles governaram durante 500 anos. O PT governou apenas durante 13 anos. O PT sozinho fez mais do que eles. Só para você ter ideia, em 8 anos de governo, eu fui o presidente que mais fez universidade na história do Brasil. Nós colocamos nas universidades, em 12 anos, mais alunos do que eles colocaram em um século. Então, se eu tivesse que fazer uma autocrítica, eu ia me olhar no espelho e iria dizer a mim mesmo: Lula, por que você não fez mais? Por que não melhorou mais o salário do povo? Por que não fez mais universidade? Por que não gerou mais emprego? Sabe? Por que não fez mais assentamento da reforma agrária? Era essa a autocrítica que eu ia fazer. Fazer mais. Cada vez mais. Porque somente assim é que nós iremos criar um povo com padrão de vida decente. Apesar das nossas diferenças, nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país. Aquele presidente do Sindicato dos Metalúrgicos pudesse chegar à presidência da República desse país. Parecia um sonho inatingível. Parecia uma coisa impossível, porque a política no Brasil era feita para doutores. ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando recupere la libertad? Sair daqui. E pretendo volver a fazer política, a andar pelo Brasil, a andar pela América Latina, fazendo o que eu sei fazer. Política. E quero que você saiba de uma coisa. Tá? Eu quero que você saiba de uma coisa antes. Eu estou namorando e pretendo casar quando sair daqui. ¿Está enamorado? Estou? Estou. Engraçado. Estou com 73 anos, vou fazer 74, e estou como se fosse um menino de 20 anos. Eu digo todo dia que eu tenho 74 anos, energia de um jovem de 30 e vontade de casar de um jovem de 20.
Não é todos os dias que se encontra uma das figuras mais significativas do século XXI e a pessoa que, por direito, devia ser o próximo presidente do Brasil. I support him because he is the people's president. Lula son todos. Todos los que tienen problemas en la inmensidad de América Latina. No se olviden. Gracias. ¿Quiénes le gustaría que lo venga a visitar que todavía no haya venido a verlo? Você sabe que é difícil dizer quem que eu gostaria, porque a visita a um preso político não tem convite. O preso não faz uma lista de convidados como se fosse num casamento. Ou seja, aqui as pessoas vêm porque querem vir. Eu te confesso que eu fiquei muito feliz, mas muito feliz com a visita do Fernandes. La detención de Lula, además, es una mácula al Estado de Derecho. A mí me preocupa enormemente que estas cosas ocurran en nuestro continente. Muito feliz, muito, muito, muito. Eu acho que foi uma atitude dele que cresceu muito. Eu já tinha respeito por ele e cresceu muito o respeito pela coragem dele. Sabe, a vinda do Pepe Mujica, com mais de 80 anos, é sempre interessante. O Dualde veio aqui também já um pouco doente, me visitar. Então eu sou agradecido, mas eu não posso dizer. A semana que vem vou receber o Chico Buarque aqui. Ele vem junto com o Esquivel, sabe? É sempre muito bom. É pouco tempo, é só 1 hora de visita, sabe? E eu falo muito, então... Presidente, ¿y cómo procesa la ausencia de Marisa y de Arthur acá desde la prisión? Olha, o Brizola, ele me dizia que a gente não tem que ter pressa com a morte. Ou seja, uma pessoa ela vai diminuindo a presença na medida que o tempo vai passando. E você não vai fazer... Eu vivi 43 anos com a Marisa, então eu não quero esquecê-la. Você não esquece nunca o neto, sabe? Para a vida inteira você vai lembrar do neto, dos seus irmãos. O que é importante é que você tem que ter clareza que, apesar da morte, você precisa lembrar das coisas boas e tocar a vida para frente. Sabe? Eu sou um homem que gosto da vida e, embora já tenha 73 anos, eu ainda quero viver intensamente a minha vida. Eu gosto de viver, gosto de fazer política, sabe? E é isso que eu sei fazer. E se você namora e está apaixonado, você vai fazer política muito mais prazerosamente. Você vai estar sempre com um sorriso no rosto quando você estiver conversando com as suas pessoas. Bueno, el amor ocupa un lugar central en su vida, entonces, en todo sentido. Eu sinceramente não sei se um ser humano é capaz de sobreviver sem amor. Eu não sei, eu sinceramente não sei. Eu acho que o ser humano precisa do amor para ele viver, para ele ter força, para ele ter motivação, sabe? E não é só o amor na sua relação pessoal, é o amor ao seu povo, é o amor ao seu país, é o amor à causa. Sabe? É o amor à causa, ou seja, quanto mais eu leio, sabe, sobre a história do Brasil, quanto mais eu vejo as injustiças que se fez nesse país,
Mas eu tenho vontade de lutar. Mas tenho vontade de lutar. Eu acho que se eu conhecesse o tanto de história que eu conheço hoje, há 50 anos atrás, eu teria virado um revolucionário. Por não saber, eu virei um político, um democrata, sabe? E a diferença é que eu tenho lado. Presidente, ¿se ve nuevamente en el Palacio de Plano Alto? Olha, essa pergunta só Deus pode responder. Eu, na verdade, tenho consciência que o meu papel agora é contribuir para que outras pessoas, sabe, mais jovens do que eu, com mais energia do que eu, com mais vontade do que eu, com mais vontade eu não acredito, mas outras pessoas, o Brasil tem muita gente boa, sabe, tem vários governadores interessantes, tem gente nova na política. Eu espero que o Brasil não precise de mim. Eu espero que a gente tenha novos quadros, novas mulheres, novos homens, para poder participar do processo eleitoral. Presidente, ¿qué mensaje le daría al pueblo argentino y a los latinoamericanos como despedida de esta entrevista? Eu quero dizer ao povo argentino e ao povo brasileiro: nós precisamos de muita democracia. E em democracia, as instituições que garantam o funcionamento do Estado têm que ser sérias, têm que ser compostas por homens e mulheres responsáveis. E que quanto mais democracia, quanto mais paz, mais a Argentina vai crescer, mais o Brasil vai crescer e mais o povo vai melhorar de vida. O povo não quer muito, o povo não quer muito. O povo quer tomar café de manhã, almoçar e jantar todo dia. O povo quer ter o direito de ter uma casa para morar. O povo quer ter o direito de poder, uma vez por mês, ir num restaurante e levar sua família para comer. O povo quer que o seu time de futebol ganhe todos os jogos no domingo. E o povo quer tomar uma cervejinha no final de semana, comer um churrasco. É só isso que o povo quer. O povo quer viver dignamente, quer ser respeitado. Sabe? O povo quer ter acesso à cultura, à saúde. É isso. E está na Constituição argentina, está na Constituição brasileira. Os governantes que não permitem que a Constituição seja cumprida deveriam ser presos e não piorar a situação do povo. Por isso eu peço a Deus que proteja o povo argentino e que permita que eles conquistem o direito